Aleluia, 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 aleluia. Minha glória é a cruz do Senhor Cristo Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam em nossos corações. Terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico B 2024. Nós estamos voltando ao tempo comum, após ter celebrado desde o final do ano, celebrado o advento, preparação para o nascimento do Senhor, a encarnação do Senhor. Depois celebramos o período quaresmal, preparando para a Páscoa do Senhor. Depois, 50 dias de Páscoa, terminando ontem com o derramamento do Espírito Santo. Agora, tempo comum, que são 33, às vezes 34 semanas, estamos na 7ª semana. Esse tempo comum vai falar do ministério de Jesus, da missão de Jesus, aonde não acontece celebração de grandes mistérios. São poucas, são as festas, as solenidades do Senhor, mas são poucas. Muito bem. O Evangelho está em Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Ouçamo-lo. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos diante do segundo anúncio da paixão de Jesus, do segundo dos 3 anúncios em Marcos. Ninguém, nem eu, nem você, estamos isentos do espírito de ambição, do pecado da ambição. Nem mesmo aqueles que estão mais próximos a Jesus, como os 12, que queriam saber dentre si qual deles seria o maior no reino dos céus. E por que motivo? Porque Jesus estava falando da sua paixão.
Estava falando da sua morte e ressurreição. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ele vai ressuscitar 3 dias depois. Eles não compreenderam essas palavras de Jesus. E, o pior, tinham medo de perguntar. E quando Jesus chegou em Cafarnaum, perguntou-lhes o que estavam discutindo pelo caminho. Eles ficaram com medo de dizer o que estava discutindo. E Jesus disse para eles: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Aquele que serve a todos. E Jesus já os havia ensinado no lava-pés. Jesus já havia ensinado que é preciso servir. Eu, sendo o mestre e o Senhor, lhes lavei os pés, para que saibais que no reino dos céus o maior é aquele que se coloca a servir a todos. Jesus nunca pediu uma coisa ou mandou fazer uma coisa que ele mesmo não tivesse feito. Assim continua hoje ainda. Ele a nos pedir exatamente isso, que sejamos servidores, que sejamos servidores do reino, servindo uns aos outros, sobretudo aqueles e aquelas que ocupam posição de destaque na sociedade. E o padre é um destes. Que seja um servidor. Quem acolher uma criança, e Jesus acolheu uma, sempre acolheu, mas nesse instante ele dá o exemplo concreto. Em meu nome, estará acolhendo não a mim, mas o Pai que me enviou. Olha aí, meus irmãos e irmãs, a comunhão, a permanência de Deus em cada um de nós se dá pela prática da caridade, pelo primado da caridade. Ser servidor, acolher os menores. Que o Senhor te abençoe e me abençoe também, para que eu e você possamos ser, de fato, verdadeiros servidores, hoje, amanhã e depois, para sempre. O Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. La 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 la, la 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 la, la 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 la.